Então, na verdade, no fundo, trata-se de uma discussão sobre as relações entre saúde e desenvolvimento. E se a gente olhar numa perspectiva histórica, as raízes desse debate estão lá nos anos 50, 60, ali com os sanitaristas desenvolvimentistas, né, do governo Getúlio e depois Juscelino, no governo João Goulart. Tinha o Mário Vitor de Assis Pacheco, que era um crítico da questão da indústria farmacêutica multinacional. Depois nós tivemos a experiência da SEMI, da Central de Medicamentos, durante o governo militar. E ali nós tivemos algumas iniciativas que olhavam um pouco, bom, como enfrentar a grande dependência tecnológica do Brasil das tecnologias para os programas de saúde pública, sensu lato, né? Isso depois, isso vem se arrastando de maneira com altos e baixos, idas e vindas. Depois teve uma medida importante que foi com o Jamil Haddad, a primeira discussão sobre os genéricos, depois com o Serra, a política dos genéricos, depois a agência reguladora. Enquanto isso acontecia no mundo da política, no mundo da academia, uma série de pesquisadores, como Carlos Gadelha, da Fundação Oswaldo Cruz, e eu também, naquela época, me associei ali no final dos anos 90, nós fizemos um estudo para o BNDES, que era um diagnóstico da indústria de vacinas no Brasil. Então você tinha, de um lado, o mundo das políticas públicas, da economia, da dinâmica do setor saúde que vinha se estruturando, e no mundo da academia, muito inspirados pelas ideias de Schumpeter, de Celso Furtado, não é? Começava-se a ter uma visão diferente das relações entre desenvolvimento, inovação e saúde pública. Então, e em 2007, quando eu assumo o Ministério da Saúde, então eu levei para o Ministério já uma ideia mais ou menos formatada de como é que a gente podia criar um ponto de inflexão, um ponto de mudança nessa visão, que normalmente, assim, é uma visão muito pobre, quer dizer, na verdade, você olha, os governos, eu diria, tendem a olhar a saúde como gasto. Então, o atual governo diz que a questão social não cabe no orçamento, né? O estado de bem-estar social seria um delírio, né? E perde-se de visão uma singularidade da área da saúde muito importante, que é o que nós chamamos da dualidade da saúde, que é a saúde ao mesmo tempo um setor fundamental das políticas públicas para a melhoria das condições de vida e de bem-estar da população, né? Fruir a vida com qualidade, mas tem uma dimensão econômica extremamente importante e que é 10% do PIB, ou seja, ano passado nós tivemos um PIB de 6 trilhões e a saúde, a conta saúde, ou seja, tudo que envolveu saúde no Brasil, do ponto de vista de indústria, serviços, salários, tecnologias, foram 600 bilhões. São 16 milhões de empregos diretos ou diretos, a maioria de grande qualidade, de qualidade diferenciada. A saúde é a área onde 30% do esforço mundial em P&D está na saúde. A indústria bélica e a indústria de saúde são as duas indústrias que estão na fronteira do conhecimento, nanotecnologia, química fina, novos materiais, microeletrônica, a internet, a quarta revolução industrial. Então, você tem que ter um olhar para a saúde diferenciado, isso de um lado. E de outro, uma coisa muito importante é que, sem garantir a sustentabilidade tecnológica da política de saúde, do SUS, você não vai conquistar o objetivo da universalização com qualidade. Isso é fundamental. Então, o desafio era, bom, então como é que eu consigo pensar uma política industrial de desenvolvimento e inovação que seja fortemente ligada à política de saúde e, de preferência, digamos, de uma certa forma, induzida pela política de saúde? Como pensar isso? Bom, os dois exemplos mais importantes no mundo contemporâneo de países em desenvolvimento que estruturaram grandes parques tecnológicos em saúde são a Índia e a China. A Índia hoje tem as maiores empresas mundiais de produção de insumos para a indústria farmacêutica e a China também. Só que quando você vai ver por dentro esses países, você percebe que não há nenhuma relação entre a política industrial para o setor saúde desses países e a sua política de saúde. Pelo contrário, na Índia, eu diria que metade da população da Índia não tem acesso às novas tecnologias da medicina ocidental. E na China, a restrição do acesso é muito grande. Então, lá em 2007, nós pensamos, vamos tentar fazer um caminho um pouco distinto, né? Vamos colocar a saúde como indutora desse processo de desenvolvimento.
Quando eu estava na Fiocruz com o Carlos Gadelha, nós criamos um estudo de prospecção de tecnologias em saúde chamado Projeto de Inovação. Isso foi no iniciozinho do ano 2000, 2001, 2002. E ali nós chegamos a publicar livros, né? Fizemos a prospecção, por exemplo, na indústria de vacinas. Aliás, tem uma singularidade em relação à indústria de vacinas, né? Nos anos 80, quando todos os países da América Latina estavam fechando suas plantas públicas de produção de soros e vacinas, o Brasil propôs exatamente o contrário, fez o contrário. Nós fortalecemos a nossa indústria e hoje nós temos Butantan e Biomanguinhos como dois dos maiores produtores mundiais de vacinas. 95% das vacinas que nós usamos no nosso Programa Nacional de Imunizações, que é o melhor programa de vacina do mundo, são produzidos no Brasil, com tecnologia que nós adquirimos através de transferência de parcerias com empresas multinacionais produtoras de vacinas. Então, nós fizemos no BNDES, quem era o presidente do BNDES era o Carlos Lessa, se não me engano, esse primeiro seminário, e aí o BNDES se transforma num grande parceiro. Então, qual foi a engenharia? De um lado, recolocar a saúde no centro desse processo, como indutor do processo. Segundo, definir com clareza critérios e prioridades. Que tecnologias são mais estratégicas para o Brasil dominar nesse momento? Em que áreas mais críticas? Considerando aí padrão epidemiológico, as doenças que mais afetam a população, custo financeiro para o sistema de saúde e também o que a gente chama de janela de oportunidades. Áreas em que o Brasil, de alguma forma, nas últimas décadas, já veio acumulando algum grau de conhecimento, seja do ponto de vista industrial, seja do ponto de vista de inovação, né? Segundo, poder de compra do Estado. Utilizar o poder de compra do Estado, que no Brasil é o seguinte: 95% das vacinas, mercado público. Metade do mercado de equipamentos, mercado público. 30% do mercado de medicamentos, mercado público. Ou seja, o poder de compra do Estado como indutor da produção. O BNDES como agente parceiro de financiamento e indutor. E estabelecer parcerias entre laboratórios públicos, que o Brasil tem uma rede de bons laboratórios públicos, com muita tradição, como Farmanguinhos, Biomanguinhos, que eu já me referi, o Tecpar no Paraná, o Laboratório do Estado de São Paulo, o das Forças Armadas, e empresas multinacionais. Quais são os critérios fundamentais? Internalizar a produção aqui, né? Ou seja, quando eu crio uma parceria para o desenvolvimento produtivo, que foi o nome que nós demos a essas parcerias, né? Nós definimos o produto, as etapas, o processo de transferência, a plataforma tecnológica, como é que o BNDES pode apoiar com recursos, com financiamento, mas a produção tem que se dar aqui, tanto do princípio ativo como das etapas finais de produção. Nassif, me lembrei de outra coisa muito importante, que foi um inflexor, que foi ali em 2007, que foi muito importante nessa história, que foi o licenciamento compulsório do Efavirenz. Pela primeira vez, o Brasil quebrou a patente de um medicamento para AIDS, né? Foi exatamente em abril de 2007, o presidente Lula assinou esse decreto, e nós conseguimos internalizar a tecnologia na Fundação Oswaldo Cruz através de engenharia reversa. E o último dado que eu tenho, que nós fizemos exatamente agora 10 anos, né, do licenciamento compulsório do Efavirenz, eu fui convidado para o Congresso de AIDS e Doenças Sexualmente Transmissíveis a fazer um balanço. Então foram 100 milhões de dólares de economia durante esses 10 anos, só com medicamento com um único produto. Então, logo que eu assumi o ministério, a equipe do programa de AIDS me procurou e disse: ministro, nós temos um problema sério, que é um medicamento que hoje praticamente metade dos brasileiros usam para o tratamento. Ele é muito importante, o seu peso está aumentando. Nós estamos pagando $1,50 por cada comprimido, e isso está afetando a sustentabilidade econômica do programa, que é um programa reconhecido mundialmente. E o que nós podemos fazer? Bom, nós já estamos conversando, a minha equipe me disse, estamos conversando com o laboratório detentor da patente, o laboratório Merck, americano, sem sucesso. Eles dão um desconto, provavelmente inspirados no que o Serra fazia antes. Ele ameaçava quebrar a patente, conseguia um desconto e a vida seguia, né? Então nós começamos a conversar, eu chamei de novo os dirigentes, ao mesmo tempo eu fui ao presidente Lula, coloquei a situação, ele me deu carta branca para eu tocar. Nós criamos um grupo com o Itamaraty, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Ministério da Ciência e Tecnologia, da Indústria e Comércio, Ministério da Saúde, ou seja, um grupo muito qualificado, equipe técnica, para começar já a trabalhar o que o Acordo de TRIPS, que o Brasil é signatário, nos abre de possibilidade em relação a esse conflito. Por quê? Porque
Na Ásia, o mesmo laboratório vendia o mesmo produto a 50 centavos de dólar. Olha. E para o Brasil é $1,50. Eu me lembro, inclusive, que eu chamei o presidente para a América Latina do laboratório no meu gabinete, com o então ministro da Indústria e Comércio, Miguel Jorge, e perguntei, eu queria só que você me explicasse por que para a Tailândia você vende a 50 centavos de dólar e para o Brasil a $1,50. Aí ele abriu um mapa mundi em cima de uma mesa de centro, colorido, cada país com uma cor. Ele falou, é muito simples, a gente classifica os países considerando perfil demográfico, PIB, grau de desenvolvimento, grau de escolaridade, gasto em saúde, e vocês são amarelo. Então amarelo é $1,50. Se você fosse verde, era 50 centavos. Que tal? Eu falei, tá, muito interessante. Ao mesmo tempo que nós estávamos discutindo isso, os aspectos legais, estamos discutindo também, no caso de uma decisão tão importante como essa, como garantir o fornecimento de medicamento para os pacientes. Não poderia haver interrupção. Começamos a conversar com a Unicef e ela nos garantiu que tinha um fornecedor indiano que nos venderia por 45 centavos de dólar. Eu assinei uma portaria declarando de interesse para fins de licenciamento compulsório. Eles tinham, pela lei, 1 mês para nos dar uma resposta. E ao final desse período, de muita tensão, pressões, eu com o Celso Amorim coordenando todo esse processo, eles chegaram a $1,10. Né? E nós falamos, não, a gente quer no mínimo 60 centavos de dólar para poder fechar um acordo. Não chegamos no acordo, eu fui ao presidente Lula, essa é a situação, presidente, estamos gastando isso, podemos economizar aquilo, eles estão intransigentes, não recuaram, a minha posição é o senhor assinar o decreto de licenciamento compulsório, onde a lei diz que você pode produzir para programa de saúde pública no seu país, você não pode exportar, não é? Você paga royalties ao detentor da patente durante o período que a patente vige e passa a produzir aqui a um preço infinitamente inferior. Então foi a primeira vez que o Brasil, e o presidente Lula assinou, nós tivemos um grande evento em Brasília, foi um momento muito importante para a saúde pública brasileira e mundial, porque isso foi referência para o mundo inteiro. Infelizmente, esse mecanismo do licenciamento compulsório não foi mais utilizado a partir daí, porque ele pode ser utilizado, ele está na norma e na lei, para qualquer tipo de produto, para câncer, para doenças crônicas, não é? Então ali foi um marco também, porque ele nos deu uma segurança que logo depois a Fundação Oswaldo Cruz conseguiu, através de uma parceria com 3 farmacêuticas de capital nacional, produzir o princípio ativo e fazer a formulação final cerca de 1 ano e meio depois da quebra da patente. Então foi um sucesso extremamente importante para a saúde brasileira e que está por trás, está no DNA, digamos assim, dessa discussão do complexo econômico e industrial da saúde. Eu acho que tem a ver com as patentes para uso secundário, que muitas vezes o que acontece? O laboratório tem proteção patentária para um determinado produto e entra com pedido de registro do mesmo produto para uma outra atividade terapêutica. Né? É uma maneira, é uma estratégia deles simplesmente prorrogarem o tempo de vigência da patente, né? Que eles chamam de patente pipeline. Exatamente isso. É isso aí. Então, essa é uma luta constante. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde acabou de soltar um relatório, eu posso te mandar depois, muito interessante. Foi criado um grupo de trabalho sobre propriedade intelectual, inovação e acesso a tecnologias em saúde, não é? Que faz uma série de recomendações. Porque o que hoje nós temos na CIF é uma situação extremamente injusta que cria inequidade e desigualdade o tempo todo. Então, você veja, você tem um único país no mundo hoje, os Estados Unidos, consome metade da produção mundial de medicamentos. É terrível. Não é? Claro, é uma sociedade altamente medicalizada, consumista, não é? Não serve como referência, digamos assim, das boas práticas de assistência farmacêutica. Mas esse é um dado porque, ao mesmo tempo que esse hiperconsumo se dá nos Estados Unidos, os países africanos mais pobres, os países asiáticos mais pobres, os países da América Latina mais pobres, têm sérias dificuldades a ter acesso a medicamentos e tecnologias. De outro lado, as doenças da pobreza, não é? Que afetam os países mais pobres, não têm pesquisas e novos produtos sendo colocados no mercado. Então você tem aí uma situação de inequidade e desigualdade que exige uma revisão profunda da atual lei de propriedade intelectual. Infelizmente, o Brasil, em 1996, de maneira precoce, no governo Fernando Henrique Cardoso, aprovou a atual lei de propriedade intelectual. Isso teve um impacto muito negativo para a autonomia brasileira no campo da produção e da inovação.
Inclusive, aliás, o Supremo é o zero e vezeiro em relação a essa questão. Te dar um outro exemplo. Hoje nós estamos com um litígio no Supremo Tribunal Federal com a indústria do tabaco. O que a indústria do tabaco está fazendo? Está colocando aditivos nos cigarros para capturar os adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, colocando sabor menta, sabor canela no cigarro. É uma maneira de você induzir o consumo. A Anvisa proibiu a colocação de aditivos no cigarro, seguindo, inclusive, uma tendência internacional e normas da Organização Mundial da Saúde. A Confederação Nacional da Indústria entrou no Supremo com um mandado de segurança, questionando a autoridade da Anvisa para tomar esse tipo de decisão. Está há mais de 5 anos no Supremo e não se consegue tirar da gaveta também. E na gaveta de quem que está? Eu não saberia dizer de quem é a gaveta, mas olha, as gavetas lá são muitas, viu? E no caso dessas questões polêmicas... Como? Não, tô ouvindo. No caso dessas questões polêmicas que afetam a saúde pública, eu diria que abrem-se gavetas a todo momento, infelizmente. Nós precisamos de decisões, né? Duas dimensões. Primeiro, o Brasil conseguiu ter uma indústria de genéricos muito potente. Hoje, o laboratório número 1 do mercado é um laboratório, aliás, de capital fechado, a EMS, que é o maior produtor brasileiro de genéricos, né? Então, houve, de um lado, um crescimento, digamos assim, da capacidade tecnológica. Eu não diria de inovação, nós estamos longe da inovação radical, mas eu diria que, do ponto de vista da produção de genéricos, o Brasil está muito bem colocado. De outro lado, a questão dos laboratórios oficiais. Nós temos uma rede de laboratórios oficiais que, tradicionalmente, se dedicava mais a produzir medicamentos para os programas tradicionais de saúde pública. Medicamento para malária, para tuberculose, soros, né? Soro antiofídico, algumas vacinas, né? Mas nunca tinham se dedicado a sair um pouco dessa caixinha, ou seja, como um laboratório oficial pode também entrar no campo da inovação, do desenvolvimento, em tecnologias mais estratégicas, menos tradicionais. Então, acho que as PDPs estão sendo, no momento nós temos 82 PDPs em vigor, embora a política tenha perdido muita velocidade e existe um certo clima de interrogação se essa coisa vai para frente ou não vai, considerando que o atual governo nem política industrial tem, ou melhor, tem uma política industrial de destruição da política nacional, né, da indústria nacional. Então, eu acho que as PDPs aí vieram como um fator muito importante, porque nós temos que olhar lá no futuro, qual é a estratégia que está por trás disso? É exatamente qualificar laboratórios oficiais e empresas de capital nacional, principalmente. Não estamos excluindo as outras que queiram participar dessa parceria, mas o foco é na empresa de capital nacional, para crescerem, se qualificarem, internalizarem plataformas tecnológicas, e aí o novo passo seria começar a entrar na inovação mais radical. Tem, por outro lado, o mundo da pesquisa, que está sofrendo um baque impressionante agora. Quer dizer, a FINEP esse ano vai executar metade do que executou no passado. Né? O CNPq e CAPES estão cortando recursos. Quer dizer, tem todo o movimento do campo da pesquisa brasileira que está indignado e que está se mobilizando para tentar, pelo menos, garantir um futuro menos dramático. Mas veja como isso é importante, né? Quando você pensa o Brasil, em termos de 200 milhões de habitantes, uma base industrial importante, um sistema regulatório organizado em nível nacional, um sistema de saúde universal, uma medicina de alta qualidade, e você fragilizar o braço da pesquisa e fragilizar o braço da política industrial em saúde. Quer dizer, é um grave equívoco quando você olha isso em termos do potencial que o Brasil tem. Ainda avançou pouco. O que eu estou percebendo aí em termos de tendências? Primeiro, existe uma tendência de algumas empresas privadas, capital nacional, se internacionalizarem. Né? Então, o exemplo da AMS, a AMS criou uma empresa nos Estados Unidos, e lá essa empresa não é de genéricos, é de prospecção de novas moléculas, né? E parece que recentemente comprou uma indústria farmacêutica de genéricos na Sérvia. Então, claramente, uma posição de internacionalização. De outro lado, tem a questão do mercado sul-americano. O Brasil são 200 milhões, a América do Sul são 400 milhões. Né? Então, já existe uma relação e uma penetração de empresas brasileiras importantes em outros países da América do Sul. Na América do Sul, apenas o Brasil, a Argentina e a Colômbia têm uma estrutura industrial em medicamentos e genéricos. Né? Então, o Brasil pode se aproveitar disso
para ampliar a sua presença nesses países. Mas tem uma outra dimensão, Luiz, que é o seguinte, como é que o Brasil se qualifica para também poder fornecer medicamentos para os programas de saúde pública da ONU, da UNITAIDS, da ONU, da Organização Mundial da Saúde. Isso é um mercado gigantesco de bilhões, totalmente dominado pelos indianos e pelos chineses, né? E agora que o Brasil começa a caminhar, por quê? Porque para o Brasil se pré-qualificar para fornecer medicamentos para os programas da Organização Mundial da Saúde, ele tem que estar certificado, as suas plantas industriais têm que estar certificadas pela EMA, que é a Empresa Europeia de Regulação, que é a Anvisa Europeia, ou pelo FDA. Ou seja, tem que ter um padrão de produção extremamente rigoroso do ponto de vista técnico e científico. E isso está começando a acontecer agora também. Então eu vejo um grande potencial do Brasil ocupar um espaço diferenciado nessa questão, como ele já ocupa, por exemplo, em relação à vacina da febre amarela, onde a Fundação Oswaldo Cruz ao lado de uma empresa francesa, são os dois únicos fabricantes mundiais. Hoje a Fiocruz entrega grande parte das vacinas que são utilizadas na África, nos programas de saúde pública de prevenção de febre amarela, são produzidos no Brasil. Então, a ideia é que o Brasil siga essa tendência e tenha empresas brasileiras qualificadas para fornecer medicamentos para os programas de saúde pública em termos globais. Pois é curioso isso, você vê que você tem aí pelo menos 2 desses laboratórios, que são a Cristália e a EMS, são laboratórios familiares, que saíram de uma pequena empresa, né? No caso da EMS era uma farmácia de manipulação lá em Campinas, né? E hoje se transformou num gigante. A Cristália tem um perfil muito parecido, né? Então é um fenômeno curioso, novo, onde... E isso é um desafio também, porque essas empresas, a partir de determinado momento, até hoje, essas duas, por exemplo, decidiram não abrir o capital. Né? Tem sua política, sua visão. Elas participam, por exemplo, da Brasil Farma, que é a entidade que congrega os produtores nacionais, ou a Abifina, que é a Associação Brasileira de Química Fina, que também congrega os produtores de matérias-primas e de insumos. Então você tem um movimento aí ainda, eu diria, não tão potente para criar um grande diferencial, mas as PDPs vieram alavancar em muito esse potencial dessas empresas. Ou seja, hoje, por exemplo, quando você olha as PDPs, no caso da MS pouco, mas no caso da Cristália, a Cristália executa um número importante de PDPs junto com Farmanguinhos e junto com outros laboratórios públicos. O Laboratório de Minas Gerais, a FUNED, o Laboratório de Pernambuco, a FEP, né? A FURP de São Paulo, me lembrei o nome agora, o Laboratório Público de São Paulo. Então você veja como é que essa política ela tem múltiplas dimensões, ela tem uma dimensão no campo do desenvolvimento, no campo do fortalecimento da política industrial, no campo da geração de empregos e renda, no campo da inovação e no campo do fortalecimento das empresas nacionais e da presença brasileira em termos globais. Veja, então, o potencial disso. Agora, não ver essa política como uma prioridade absoluta é de uma cegueira atroz. Não sei se eu diria um recomeço, mas uma qualificação dessa questão, né? Eu queria até aproveitar, uma semana atrás, um grupo de professores, profissionais, intelectuais, sanitaristas do Rio de Janeiro, nós elaboramos um documento em defesa da democracia e da saúde, e da sustentabilidade e da autonomia brasileira no campo da saúde, em defesa do sistema único de saúde. E nós criamos o Fórum pela Democracia em Saúde, lançamos esse documento que vai estar nos próximos dias sendo disponibilizados na internet para assinaturas e apoio. Já temos o apoio de parte importante de profissionais e lideranças do campo da saúde pública brasileira. E nesse documento está muito marcada essa questão do complexo econômico e industrial da saúde, do seu fortalecimento como uma via fundamental que pode criar um diferencial brasileiro em termos de um país em desenvolvimento que tem uma visão diferente sobre a saúde pública, que está pensando em como que política industrial e política de saúde podem estar aliadas. Agora, tem uma questão, nós temos que trabalhar nas fragilidades do que construímos até agora. Primeiro ponto que eu colocaria. Nós temos que ter uma política de qualificação dos laboratórios oficiais muito forte. Existem a rede de laboratórios oficiais é muito grande, são cerca de 17, mas eu te diria que não mais do que 5 teriam condições de estar num programa como esse. Segundo, temos que ser bem seletivos em relação às tecnologias a serem internalizadas.
saindo talvez de uma visão de tecnologia singular, ou seja, eu quero internalizar a produção de um medicamento para a internalização de plataformas tecnológicas pluriprodutos, multiprodutos. Quais são as tecnologias estratégicas do futuro? Uma delas a gente sabe que é biotecnologia. E o Brasil já tem uma estrutura biotecnológica muito interessante que vem herdada do campo das vacinas e começa agora a entrar no campo dos bioprodutos, que são os medicamentos do futuro para o tratamento do câncer, né? Hoje, quando você compara o que você gasta em termos dos quimioterápicos tradicionais, né, em termos de volume ainda é muito utilizado, mas em termos de custo é muito pequeno. Já os bioprodutos são volume pequeno e números astronômicos, né, são bilhões de dólares. Né? Então, quer dizer, como é que você adequa a tua política com mais foco a nichos de plataformas tecnológicas com grande potencial? O terceiro, nós vamos ter que dar mais, como é que eu vou dizer, organicidade à política das PDPs, que hoje ela é um conjunto de portarias ministeriais. Né? Você teve uma mudança na lei de licitações, na 8666, que nos permite fazer encomendas tecnológicas, que é uma coisa bem interessante, não é? Mas nós precisamos de um marco legal mais robusto. Ou um decreto presidencial, ou, o ideal, uma lei, não é? Que pudesse estabelecer com clareza e dar, digamos assim, garantias do ponto de vista jurídico, né, que não sejam apenas infraconstitucionais, mas estejam mais adequadas do ponto de vista constitucional. Nós temos que pensar também que, para poder alavancar esses setores, temos que formar quadros. Nós temos que ter biólogos, químicos, farmacêuticos industriais e outros técnicos, não é, para poder estar trabalhando nessa área. E, por fim, nós temos que aproximar mais a questão da inovação. Quer dizer, não tem muito sentido uma política de PDP que se ocupe apenas de copiar genéricos. Se ela não estiver integrada ao outro lado, que é trabalhar realmente com a inovação na fronteira do conhecimento, as novas tecnologias. E tem muita gente no Brasil fazendo isso, em genética, em várias áreas, né? em princípios ativos que vêm da flora. Quer dizer, nós temos várias áreas que a gente pode estar fomentando e alavancando. Agora, para isso, nós vamos ter que ter um governo que mude radicalmente a sua visão de desenvolvimento, radicalmente a sua visão de reconstruir uma política industrial e colocar dentro da política industrial, como o presidente Lula fez, né? Estava lá, era indústria nuclear, indústria da saúde, militar, telecomunicações, petróleo, quer dizer, a saúde foi colocada no mesmo nível estratégico, expressando essa compreensão da dinâmica da saúde como um polo de desenvolvimento fundamental para o futuro do país.